Olá, hoje nós vamos falar um pouco de parada cardiorrespiratória. Quando há a indicação para reanimação cardiopulmonar, né, e ventilação também mecânica. Os pacientes, né, que normalmente estão em estado clínico que está piorando essa capacidade pulmonar de respirar, cabe a esses profissionais, a nós profissionais de saúde, detectar essas alterações o mais rápido possível, para a gente conseguir tomar essas decisões, tá? Para minimizar os mínimos de sequelas e danos a esse paciente. Principalmente, tá? Quando é interpretada pelos parâmetros vitais. Como que a gente consegue interpretar esses parâmetros vitais? Através da monitorização cardíaca, de saturação de oxigênio, de gasometria, nível de consciência, frequência respiratória e, às vezes, muita presença aguda, né, da dor. A deteriorização desses parâmetros, tá, vitais ou surgimento de alguns sintomas, como deteriorização do estado mental, queda de nível de consciência, pode, contudo, alterar esses parâmetros. Um único parâmetro, como pode ser só o respiratório, mas também pode ocasionar como outro parâmetro que é da frequência respiratória e tudo mais. Ocasionalmente, esses indivíduos saudáveis, né, pode ocorrer uma alteração persistente de um parâmetro vital, sem que isso traduza um aumento do risco da deteriorização de seu estado. Geralmente a gente tem, né, uma escala, né, um score de alerta, tá, pelo HEALTH, que são sistemas simples que vai valorizar esses parâmetros fisiológicos apropriados na aplicação da cabeceira do paciente. Quando a gente visualiza esse paciente, essas escalas, tá, de alerta tem como base de avaliação qual é o momento necessário para fazer o quê? Uma reanimação ou até mesmo, né, uma intubação nesse paciente. Essa escala, né, essa tabela abaixo demonstra esse score, tá, para mesurar a deteriorização clínica desse paciente em graves situações. Então, como a gente vê aqui, né, parâmetros fisiológicos, né, 3, 2, 1, né, e 0 e 1, 2, 3. Então, o que a gente julga normalmente, né? Que o parâmetro de um ciclo respiratório normal é de 12 a 20. Né? Quando a gente está no 0, seriam os parâmetros normais de um paciente que a gente consegue até, né, fazer uma anamnese correta. Nível de consciência A. Quando ele está no score tanto para o lado esquerdo de 1, 2, 3 ou do lado direito 1, 2, 3 positivo ou negativamente, né? Porque vocês podem ver como tomada de decisão aqui. Saturação de oxigênio, né? Menor do que 91. Esse score 3 é o pior score que tem, tá? Então, quanto mais aumenta o seu valor, mais grave a situação do paciente é. Então, isso requer uma atenção imediata. Tipo, uma temperatura menor do que 35 também é uma atenção que nós devemos ter, como uma temperatura maior, né, do que 39,1. Muitos pacientes, né, eles precisam, a gente acha que de repente eles podem convulsionar com uma pressão mais do que 40 graus centígrados, se na realidade depende de organismo para organismo. Muitas vezes, tá, um paciente com 38,5 ele já começa a convulsionar. E uma frequência cardíaca menor do que 40 também é, e maior do que 131.
uma pressão sistólica, né, menor do que 90 e uma maior do que 220. Então, esses são os scores que a gente vai começar a aplicar nesses pacientes, né? Então, quanto maior esse score, maior será a possibilidade de poder ter que fazer uma reanimação cardiopulmonar e até uma ventilação mecânica também, tá bom? Aí o papel do profissional de enfermagem, tá, é ter essa visão, né, que tantos os parâmetros muito acima como muito abaixo do que os normais necessita, né, de um trabalho em conjunto desses profissionais para reverter essa deterioração clínica. Então, são conhecidos como resposta rápida ou código amarelo, né? Que está em iminência ali, né? De você poder ter que fazer algum procedimento de parada de reanimação cardiopulmonar. Então, quando os profissionais de enfermagem avaliam o paciente, detectam esses sinais de deteriorização clínica, tanto para muito acima ou muito abaixo, a gente requer esse código amarelo, né? Tem que ficar alerta. Então, são acionados esses códigos para avaliar vários pacientes. Hoje em dia a gente já vê, né? Amarelo, o vermelho realmente ele já está necessitando, tá, dessas intervenções. O amarelo ele está em alerta. Os profissionais normalmente envolvidos é o médico, o técnico e os enfermeiros, que têm em média 20 minutos para se deslocar, tá, da onde eles estão, até a acomodação do paciente para realizar essa avaliação. Isso ocorre na UTI, né, que a gente não demora todos esses 20 minutos, por quê? Porque UTI geralmente são pacientes que requerem cuidados intensivos, né, que a gente fica à beira do leito daquele paciente 24 horas. Então, por isso que esse paciente, estando numa UTI, ele vai ter o quê? Um atendimento muito mais rápido do que esses 20 minutos. E quando os profissionais não conseguem restabelecer essas condições clínicas, reverter, por exemplo, uma pressão muito baixa por uma vasoconstrição, que vai estar usando drogas vasoativas e não está respondendo ao tratamento do paciente, né? Ou se não, uma desfibrilação ou uma sistolia, né? Vai ter que entrar nessa reanimação cardiopulmonar. E o paciente que apresentou essas condições de deterioração clínica, essas condições, requer uma estabilização rápida, tá? Um monitoramento bem contínuo que vai poder definir essa situação. Há casos também onde o paciente não evolui satisfatoriamente e evolui com piora do quadro, podendo ser acionado o grupo de profissionais para ser atendida essa parada cardiorrespiratória, tá bom? Se não consegue reverter. Independente do hospital, tá, de ter as pessoas capacitadas ou não, treinadas, né? Porque todo o ciclo de uma parada cardiopulmonar tem que ser sincronizada. Todas as pessoas da equipe devem ser treinadas para atender essa parada, principalmente numa UTI, onde às vezes a gente ocorre uma, duas paradas ao mesmo tempo, tá? Então, sempre tem que estar treinada toda a equipe. Os sinais de paradas cardiorrespiratória, tá, é uma morbidade elevada, com situações normalmente que vai requerer esse atendimento de urgência nos ambientes pré e intra-hospitalar, que exige dos profissionais uma ação bem rápida, bem imediata e eficaz para a obtenção desse sucesso, para que esse paciente retorne com o mínimo de sequelas possíveis. Podemos definir a parada cardiorrespiratória como ausência de responsividade, que é nível de consciência, ele não responde nem ao reflexo de dor, ausência de atividade mecânica cardíaca, como ausência de pulso,
apneia ou respiração agônica, aquela respiração difícil que ele pode estar, que ele tenta puxar o ar, mas não consegue ventilar adequadamente, o oxigênio não vai para a corrente sanguínea, não consegue levar, né, aquele oxigênio junto com a glicose para o cérebro. Na parada cardiorrespiratória, os riscos de lesão cerebral são irreversíveis e a morte aumenta a cada minuto, à medida que cessa essa circulação para os órgãos vitais, como principalmente o cérebro, né? A gente sabe se o paciente fica muito tempo sem ventilar, ele vai ter um dano cerebral irreversível. E durante esse tempo desse evento que transcorre, o diagnóstico da PCR deve ser dado posteriormente, realizado essas medidas. Mesmo que o paciente tenha uma PCR e depois volte, normalmente eles depois fazem uma tomografia para saber o quê? Quais foram essas lesões cerebrais, né, que esse paciente teve, ou de repente que não teve nenhuma. Isso só vai depender da nossa ação. Se for rápida, se for sincronizada, a gente vai trabalhar como uma equipe, né? Que cada um vai ter a sua função determinada, porque se cada um quiser fazer a mesma função, não vai ter êxito nessa reanimação. As principais causas dessas paradas, hipovolemia, uma quantidade de volume muito baixo que tem na circulação sanguínea. Isso pode ocorrer por queimaduras, né? Pela própria desidratação, perda de sangue. A hipóxia, por falta de ventilação. Uma acidose, né? A gente tem a acidose metabólica e a acidose respiratória também, né? Que o excesso de ácidos no nosso corpo, no nosso organismo, né? A respiratória, normalmente a gente trata, o médico vai tratar com mudança de parâmetros, né, do ventilador. E a metabólica vai tratar com bicarbonato, com infusões de bicarbonato. A hipercalemia, que é a diminuição ou aumento do potássio no sangue. A gente sabe que nosso coração ele precisa da bomba sódio, potássio e cálcio, né, para ter uma sincronia nesse batimento cardíaco. Então, se ele tiver com uma diminuição muito acentuada, um aumento muito grande, então isso pode causar uma parada também. Uma hipotermia, diminuição muito acentuada da temperatura. Uma trombose coronariana, uma das artérias coronarianas que irriga o músculo cardíaco, pode causar também tromboembolismo pulmonar, quando um trombo se desloca da corrente sanguínea e vai tamponar ali uma artéria pulmonar. Um pneumotórax também, quando lá nos espaços das pleuras parietal e visceral, né, tem ar que não consegue aquele pulmão expandir para ventilar. Alguns medicamentos ilícitos, tóxicos também. O próprio tamponamento cardíaco, que quando se desloca, né, algum líquido que tenha ali na parte cardíaca, o coração começa a se comprimir e ele não tem mais a propriedade de poder bombear sangue adequado. As doenças coronarianas, tal como o IAM, taquicardias ventriculares que a gente viu anteriormente, que não consegue, aqueles são batimentos desorganizados, que não consegue mandar sangue para todo o organismo, principalmente cerebral, tá? O IAM, que a gente já falou, e as miocardiopatias, dilatadas, né? Principalmente causada pela doenças de Chagas, onde o coração está muito aumentado e ele não tem mais aquela força contrátil para poder bombear sangue para os outros órgãos. A reanimação cardiopulmonar, como a gente havia falado, ela requer uma resposta bem rápida, né? De todos os profissionais.
E é importante que essa equipe seja bem capacitada e os recursos de materiais também são indispensáveis para tudo isso, tá? Costuma-se ter o carrinho de emergência, onde são colocados medicamentos, materiais utilizados e os equipamentos, né? Normalmente, tá? Nós temos aí 4 gavetas. Nas primeiras gavetas, a gente tem lá os medicamentos, nas segundas, a gente pode ter equipos de soro, seringas, agulhas. Na terceira, nós temos sondas, né, cânulas. E na quarta, nós podemos ter ali, né, os soros, né, Ringer, soro fisiológico, soro glicosado, né, bicarbonato também em frascos. E em cima do carrinho de emergência nós temos lá o desfibrilador, que sempre tem que estar ligado a uma tomada, tá? Para ele estar carregando a bateria interna dele. E ao lado sempre a tábua, que é uma prancha que a gente coloca no paciente quando vai fazer o que? As massagens cardíacas. Aquela imagem daquele carrinho, tá? Sendo correto, tá? A colocação dos medicamentos, como eu falei, soluções nas gavetas. E de acordo com a ordem e a sua utilização, facilitando para quê? Para atender esse paciente. É de responsabilidade da equipe sempre a manutenção desse carrinho de emergência completo. Então, a cada parada cardiorrespiratória que a gente utiliza esse carrinho, tem que ter uma pessoa responsável por repor todos aqueles materiais que tenha sido utilizado, tá? Então, tem que depois lacrar ele com um lacre, tá? E geralmente tem um número aquele lacre que a gente passa o plantão com aquele número para aquele colega do próximo plantão ver que aquele carrinho foi reposto, tá ok, e se tiver qualquer outra parada possa ser utilizado. As manobras de reanimação a gente fala em abordagem primária, que é primeiro verificar a circulação, como que está, né, essa circulação desse paciente, como que está os batimentos. Primeiro a gente deve verificar a pulsação em grandes artérias, não adianta a radial, porque nesse momento a gente tem que usar ou a carótida ou a femoral, tá? Que é colocar os dedos indicador e médio de uma das mãos, tá? Que coloca-se nessa região. Aí a gente consegue ver os batimentos da carótida. E vai verificar de 5 a 10 segundos a existência ou não de pulso. Havendo pulso e não respiração, deve-se apenas insuflar o paciente a cada 3 a 5 segundos com um ambu com oxigênio. Não havendo pulso, deve-se o quê? Iniciar as compressões torácicas. Se o paciente não tem essa pulsação, essa circulação, imediatamente a gente deve iniciar essas compressões. Depois a gente vai aberturas das vias aéreas, que é o A. Então a gente começa CAB, abertura das vias aéreas, se tiver alguma coisa que esteja ali, né, bloqueando as vias aéreas, ou mesmo se o paciente estiver com o pescoço, né, tiver com o pescoço abaixado, aí a gente tem que hiperestender. Se ele tiver fletido, a gente tem que hiperestender e remover todas as obstruções da cavidade oral. Aí, como eu falei, que é o CAB, esta é a nossa primeira atitude, né, que a gente fala que são, né, da parada cardíaca CAB, e o B é a verificação da respiração. O paciente não respira, inicia imediatamente, tá, a ventilação por pressão positiva, que é o AMBU, conectando a fonte de oxigênio. Já na secundária, fez o CAB, não é responsivo, não tem
mais responsabilidade, a gente põe o que? A secundária, como inicia as compressões torácicas, realizada no osso do externo, com as mãos entrelaçadas, tá? Com a base da mão esquerda sobre o externo e a mão direita sobre a mão esquerda. E os braços e cotovelos sempre estendidos, sem flexioná-los. A gente não pode flexionar eles, com ombros alinhados e em relação à nossa coluna, em relação à coluna cervical da vítima. Os dedos devem estar afastados da caixa torácica da vítima. O socorrista deve usar o peso do seu corpo para auxiliar nas compressões, porque realmente, dependendo de quanto tempo você faz essas compressões, o braço ele começa, né, a doer. Então, muitas vezes a gente faz a troca de quem está ventilando e quem está fazendo a massagem. E não retirar, né, as mãos, né, do ponto da compressão. Aqui vocês podem estar vendo, tá, nessa ilustração, tá, como fica-se as mãos, tá bom? Aqui, o externo, né, que nós havíamos falado, o músculo respiratório. Então, o que que acontece? Dois dedos acima e a gente vai fazer o quê? A massagem no externo. E olha os braços do profissional como deve estar. Estendidos. Nunca flexioná-los na hora que você estiver fazendo essas compressões. É bom lembrar que as condutas isoladas, tá, não promovem uma perfusão encefálica eficaz. Portanto, devem ser realizadas ventilações e as massagens devem ser bem sincronizadas. A sequência de uma RCP na UTI é 30 compressões torácicas para 2 insuflações com ambu, de uma forma sincronizada. Faz as 30, faz as 2 insuflações, as 30 e as 2 insuflações. E durante essas manobras tem um outro profissional, tá? Fazendo as medicações e fazendo a reposição volêmica, que é colocando soros, tá? E que o médico vai estar solicitando. Um faz a compressão, outro faz a ventilação e o outro está fazendo ali as medicações. A gente deve ter muito cuidado, tá, com as complicações que pode ocorrer. Uma compressão errada pode ocorrer o quê? Uma fratura de costela, e uma costela se rompendo pode causar uma perfuração no pulmão, causar um pneumotórax. Se for a posição da mão inadequada também, pode causar uma lesão na região abdominal. E apesar dessas complicações, a compressão torácica não deve ser interrompida até que a vítima retorne. Quando parar essa RCP, após essas manobras, tá, sem sucesso, a gente pode parar. Se a gente está um determinado momento, né, ali, mais de 20 minutos fazendo essas manobras e não tem sucesso, realmente o paciente foi a óbito, então deve-se parar, né? Ou quando teve sucesso, a gente também pode parar, ou por decisão médica. O médico vai decidir, olha, chega, parou, tá bom? Quando não iniciar essas manobras, quando não reanimar, quando o paciente estiver em estágio terminal, tá, de doenças malignas como câncer, porque a gente sabe que é um paciente terminal, é um paciente paliativo, então não deve se iniciar porque seria só prorrogar o sofrimento dele. Ou ele tiver falência de múltiplos órgãos, também não vai interferir essas manobras, porque ele já está tendo uma deteriorização de todos os órgãos, ou por decisão médica também. Os fármacos mais utilizados, tá, para aumentar esse fluxo coronariano de sangue, tá, ou corrigir a hipoxemia para falta de oxigênio, seria o quê? A gente tem primeiro, né,
Oxigênio, cuja finalidade é diminuir a hipoxemia. A adrenalina ela é responsável pela restauração do tônus, propiciando melhor fluxo sanguíneo cerebral e coronariano, porque ela vai ter uma vasoconstrição ali, então vai aumentar a pressão daquele paciente, aquele sangue vai fluir com maior pressão. A vasopressina atua também como vasoconstritor, melhorando a perfusão coronariana. E o bicarbonato de sódio, como eu falei anteriormente, ele é responsável por diminuir a acidose metabólica, que é o ácido pH. A atropina, ela é utilizada mais nas bradicardias, tá? Quando atua, ele vai atuar direto lá naquele nódo atrioventricular, né, sinusal, que vai atuar quando esse paciente, quando tiver com batimentos bem inferiores, como a gente viu naquela tabela lá em cima, menor do que 40. O cálcio vai atuar como nas arritmias também. Você lembra como eu falei para vocês que o nosso coração, ele precisa de sódio, potássio e cálcio. Então, com a falência desse cálcio, né, pode dar arritmias, então é utilizado o cálcio. E os fármacos vasoativos, né, para melhorar essa circulação, é a noradrenalina, dopamina e dobutamina, que aumenta a força daquele coração. Aquele coração que já não tem mais força, tá? Ele vai fazer com que aquele músculo, ele tenha uma força para aumentar a contratibilidade dele. E a intubação endotraqueal, tá? IOT, é uma passagem de um tubo endotraqueal através da boca ou pode ser da narina. Depende, se o paciente vir com politraumatizado, tiver maxilar, tá? Com fratura, tudo é feito a intubação pela narina para garantir a permeabilidade das vias aéreas e colocar num ventilador, tá? O procedimento de suporte avançado de vida é onde o médico, com a ajuda de um laringoscópio, tá, fez todas as manobras, tentou fazer ventilação positiva por ambu, tentou fazer a massagem, não teve retorno, então o médico vai começar, até aí tá sem a ventilação, esse paciente mecânica, esse paciente vai estar no básico. Quando precisar entubar, a gente já passa para o suporte avançado, que é a introdução de um tubo na traqueia ou na narina, como eu falei para vocês, para poder introduzir uma cânula e fazer a ventilação, né, artificial. Aqui a gente conhece um pouco da cânula, né? Elas têm vários números, né? O que é esses números? É o diâmetro dessas cânulas. Para esses diâmetros vai mandar o quê? O diâmetro de uma faringe de uma mulher é diferente de uma criança e de um homem, né? Eles têm um calibre diferente. Então, o médico normalmente ele vai pedir, né? Eu quero uma cânula 8, eu quero uma cânula 7, 7,5, né? Quando a gente trabalha com adulto. Ele vai determinar o número da cânula. Então, nós temos que ter no carrinho pelo menos 2 cânulas, tá? De cada tamanho. E isso a gente vai o quê? Sempre tá verificando esse carrinho para ver se está ok. Então, esse é o número da cânula, mas também vem no invólucro, né? Que é o diâmetro interno em milímetros. O diâmetro externo em milímetros, tá? Dessa cânula é 10. Aí, o que a gente vai fazer? Geralmente, esse diâmetro externo é uma escala francesa. A gente sempre vai o quê? Pelo diâmetro interno aqui no Brasil. Tá? Aqui é o balonete de pressão, que é o cuff que a gente chama, né? Que através dessa válvula vai inserir ar nesse cuff quando estiver entubado, estiver localizado, que o médico ver que está ventilando tanto o pulmão direito como o esquerdo, aí vai ser insuflado esse cuff para não sair essa cânula. E depois vai ter sendo preso com cardaço
para poder melhorar essa fixação. A ponta, né, em bisel, o balonete, aqui a gente chama de chicote, tá? O comprimento em centímetros, normalmente quando o paciente está entubado, se ele tiver em 26, a gente tem que anotar em anotação que o paciente está entubado com cânula com 26 centímetros, porque essa cânula ela pode, de repente, esse balonete começar a desinsuflar, ele pode entrar ou sair, pode ir, por exemplo, com 24 ou, né, um 28, isso vai ocasionar o quê? Uma respiração seletiva, não vai deixar os dois pulmões ali, o direito e o esquerdo, ventilando. Só vai ventilar provavelmente um. E o outro ele pode ter uma telectasia, tá? Que é colabamento dos alvéolos. A gente precisa verificar isso também e anotar. Todo plantão. A outra possibilidade de ventilação dos pulmões é o acesso cirúrgico através de uma traqueostomia, né? Porque se não tem a condição de colocar uma cânula, por exemplo, por uma anafilaxia, um choque anafilático, né, que tem um edema de glote, a cânula não vai passar. Aí é feito, né, uma abertura, né, aqui na cartilagem cricoide e é introduzida a tráqueo, né, que é feita a tráqueo abertura e é introduzida a cânula aqui para ter a passagem de ar. Através dessa cânula pode também ser ligado um ventilador mecânico. Geralmente as cânulas que dá para fazer a ventilação mecânica são as cânulas de plástico. De metal, elas não têm espessura para isso também, tá? E também é uma indicação, né, para traqueostomia, ou sangue, ou vômitos, ou secreções, tá? Que vai dificultar a visualização ali, né, daquela laringe para fazer aquela a intubação. Traqueostomia é um procedimento cirúrgico a nível do pescoço que restabelece, né, um orifício artificial, como eu falei para vocês, da traqueia abaixo da laringe, que é indicado em emergências e nas intubações prolongadas. O paciente teve ali mais do que 15 dias intubados e vai continuar intubado, então tem essa indicação dessa traqueostomia também. As vantagens, né, comparada com o tubo orotraqueal, maior conforto para o paciente, maior facilidade de remoção de secreções também da árvore brônquica, se tiver muita secreção, e uma manutenção segura das vias aéreas. Aqui vocês podem observar de onde é alocada essa cânula, né? Primeiro nós temos o quê? As cordas vocais. Porque com muito tempo de intubação pode lesionar essas cordas vocais pela cânula, por isso que é feita, né, a tráqueo, ela está abaixo. A cartilagem da tireoide também, a cartilagem cricoide. Quarto, cartilagens traqueais e aqui logo abaixo, tá? Vai a cânula, né, da cartilagens traqueais na traqueia, propriamente dita direto, e aqui também as cânulas de plástico, ela tem um cuff também. E esse cuff ela tem que sempre estar verificando se esse balão ele não está insuflando muito ou também desinsuflando, tá? Então tem que sempre observar isso. A ventilação mecânica é um equipamento utilizado para ventilação artificiais. Há inúmeros no mercado, infantil para transporte, o infantil o de adulto que também serve para infantil, que pode diferenciar ali os parâmetros deles, com válvulas reguladoras de pressão, que regulam a entrada de gases, misturadores, tá? Que vão misturar os gases também, filtros de bactérias, nebulizações que pode ser acoplado nebulizações
contínuas para ser feito também naquele paciente, ou nebulizações para poder fluidificar aquela secreção, umidificador, tá? Para acrescentar vapor de água, gás expirado, válvulas de exalação expiratórias, tá? Para geralmente ter o que? O ar que é exalado pelo paciente que saia para a atmosfera, os alarmes, quando acontecer alguma coisa, vai alarmar aquele equipamento, painel de controle também, que vai permitir que o respirador tá de forma individual para cada paciente, que vai ser regulado individualmente para cada caso, cada paciente. Nós temos os tipos de ventiladores ciclados à pressão, que terminam a fase inspiratória, quando inspira, e quando há uma pressão pré-determinada alcançada, né? Os ciclados a volume, que encerram essa fase inspiratória após fornecer um volume para o paciente. Volume o quê? De gás para aquele pulmão, para expandir aquele pulmão, né? O de pressão, ele faz com que entre aquele ar por uma pressão maior, e o volume é apenas um volume maior de ar. Em tempo que encerram a fase inspiratória e intervalo de tempo. Os ventiladores, eles podem ser controlados. O que é controlado? Que ele vai controlar a frequência respiratória pré-determinada. Quer dizer, o respirador é feito os parâmetros com que só o respirador ele vai entrar. A respiração do paciente não entra, ou seja, por volume, por tempo, por pressão, só o respirador entra para fazer a respiração do paciente. É quando o paciente ele não tem mais a complacência pulmonar de poder respirar sozinho. A assistida é quando o equipamento, tá, na tentativa de respiração do paciente, vai o quê? Quando o paciente produzir um esforço para tentar respirar pré-determinado, o ventilador fornece essa ventilação. Isso vai o quê? O que significa? O paciente ele tenta, né, respirar, mas ele não consegue, aquele esforço é menor do paciente, aí o respirador reconhece aquilo lá, então aí o ventilador entra. E a assistida controlada, quando os ciclos não ocorre o disparo por tempo deflagrado. O que vai acontecer? Quando o paciente já está, quando os médicos falam, principalmente agora nessa fase do coronavírus, né? A gente está tentando fazer o desmame desse ventilador. Eles tentam diminuir as drogas, né, de sedação, para esse paciente ir acordando. Aí esse paciente vai o quê? Tentando respirar por si próprio. Quando o paciente respira por si próprio e tem uma boa ventilação, o aparelho não entra. Quando ele não consegue, o aparelho entra, que é o assistido controlado. Por pressão positiva, nós temos também os CPAPs, os BIPAPs, tá? Esses não são invasivos, eles não requerem uma ventilação, uma cânula. Ele só é feito através de máscara. Aqui nós temos a observação de um ventilador mecânico, que ele precisa de uma intubação, e esse é o BIPAP ou CPAP, né? Que é só através de uma máscara. Aí as drogas utilizadas, como a gente viu anteriormente, tá? Elas correm em bomba de fusão e vai desencadear alterações importantes na hemodinâmica do paciente. O que é hemodinâmica, né? Para que ele tenha a pressão e a frequência cardíaca também modificadas. Geralmente, controlar sempre a PA e a frequência cardíacas no intervalo máximo de 60 minutos, de hora em hora. Mas isso vai estar o quê? Programado lá no nosso monitor cardíaco. A gente só vai olhar e vai ter a programação dele. E essas drogas são, primeiro, a dopamina, tá? Ele é adrenérgico, tem uma classificação, tá? Como inotrópico e vasopressor, ele aumenta a pressão.
Tem ampolas de 10 ml com 50 miligramas. A diluição recomendada, tá? É em soro glicosado de 200, também, tá? Como a dopamina, o Revivan, que é 50 ml, que é igual a 1 miligrama para cada ml. A farmacodinâmica dele, ele vai servir o quê? Que ele estimula os receptores dopaminérgico do rim, tá? E do coração e também dos vasos. Então, ele vai estimular tanto o rim, o coração e os vasos, tá? Sanguíneo. A indicação dele, tá? Como ele estimula também o rim, ele aumenta, né, a diurese, o fluxo renal. Ele aumenta o débito cardíaco, quer dizer, ele aumenta aquele líquido no coração, aquele sangue, né, que vai mandar para os outros órgãos. Ele vai fazer com que aquele coração ele mande sangue para os outros órgãos nobres, principalmente o cérebro, com o aumento da frequência cardíaca e também da PA, e aumenta a resistência vascular sistêmica, que ele faz constringir, né, faz fechar mais os vasos sanguíneos para aumentar essa pressão arterial. O bitartarato, tá, de norepinefrina. A norepinefrina, né, classificação como adrenérgico também é um vasopressor. Ela apresenta em ampolas injetáveis de 4 ml por 1 mg por ml, diluição recomendada de 150 ml, a Lefombat. Ela tem 16 ml ali, tá? Que é igual a 0,1 mg por ml. Essa daí. A farmacodinâmica dela, ela é uma vasopressora, quer dizer, quando a gente pressora, aumenta a pressão, tá? Tanto dos efeitos cardíacos também, de ação direta, ela vai direto no coração. Então, ela aumenta também a resistência vascular periférica, diminuindo a pressão, aquele sangue consegue passar com mais força pelos vasos. Aumenta a pressão arterial média com essa resistência vascular. Diminui o fluxo de sangue para a pele, por quê? Porque ele vai tirar normalmente, tá? O sangue da pele, dos músculos, para mandar para os órgãos nobres, tá? Só que acontece o que também? Ele diminui a função renal. Então, para um paciente que esteja em função renal, não é legal, uma função renal alterada, não é legal já essa droga. Já é mais uma dopa. E ele vai ter uma excreção urinária, né? Tem que sempre estar ajustando, quando usar essa droga, tá? A volemia desse paciente, que é a quantidade de líquidos que manda para esse paciente, já que ele vai atuar diretamente, tá? Como vasoconstritor das artérias renais. E todas as drogas devem ser administradas em bomba de infusão. Mas quem vai controlar isso e vai dizer é o médico, gente. É só para a gente saber para que serve tudo isso, né? Nós temos a dobuta também, a dobutamina, que a gente chama de dobuta, né? Ela tem ampolas de 20 ml com 250 mg, diluição recomendada 230 ml, tá? Que é 1 mg por ml. Ela vai estimular os receptores beta-1 também. Ela aumenta o débito cardíaco, quer dizer, ela faz com que aquele coração tenha mais sangue para poder mandar para os órgãos, diminui a resistência vascular sistêmica, quer dizer, dá uma diminuída, então ele não vai ficar tão resistente, não vai ficar tão vasoconstringido, diminui a pressão também do ventrículo esquerdo, que pode estar exercendo uma pressão muito grande, né? E é uma frequência de cardíaca mantém estável. E a excreção dela, ela vai eliminar pela bile e pela urina. Cuidados de enfermagem, né, na reanimação, sempre monitorar os sinais vitais. As ondas de elétron e o PVC que nós vimos, né, nas aulas anteriores, que é para saber se não está retendo muito líquido ou eliminando, né? Ele pode ser positivo ou negativo.
Então, tem que estar ali sempre verificando o PVC, controlar sempre o volume de diurese, sempre marcar, anotar, já que todas essas drogas influenciam muito na função renal. Controlar a velocidade da infusão por bomba de infusão, socorre essas medicações em bomba de infusão. Manter o catéter venoso permeável, né? Tanto o duplo lumen, triplo lumen, depende de quantos esse paciente tiver, né? Então, tem que manter aí esse catéter venoso bem permeável, que essas drogas infundam. Mesmo se ele tiver obstruído, a bomba vai alarmar. Observar os sinais de flebite, infiltrações, né, no local, sinais flogísticos como hiperemia. Realizar o desmame da dobutamina lentamente, isso o médico ele vai fazer essas prescrições. E observar os sinais de superdosagem, já que eles são vasoconstritores, pode causar uma hipertensão, taquiarritmias e isquemia do miocárdio. Fibrilação ventricular e pode ocorrer também com um desmame muito rápido, uma hipotensão. A nitroglicerina, tá? Ela é um medicamento que é utilizado para angina, tá? Para aquela dor precordial que pode ser instável, geralmente é a angina instável, que mesmo ao repouso ela não passa dor, significa que esse paciente ele está tendo uma obstrução ali, né, das coronárias. Então, esse antianginoso, ele é o contrário, ele vai causar uma vasodilatação nos vasos, os vasos vão se abrir. Então, vai melhorar essa dor, certo? A gente tem ampolas de 5 mg por ml, diluição de 240 ml, que é o tridil, tá? Que tem 10 ml, que é 200 microgramas por ml. Ele vai aumentar a produção de óxido nítrico e diminuir o cálcio para relaxar as veias, porque se o cálcio tiver aumentado, ele vasoconstringe. Se o cálcio tiver diminuído, ele vasodilata. Então, ele melhora aquela dor precordial. As indicações, tá? Sempre é 15 microgramas por minuto, ajustando cada gota, tá? De 10 a 15. Baixas doses, tá? Doses baixas vai causar o quê? Um venodilatador que vai dilatar as veias. E altas doses vai agir nas artérias. Então, geralmente, quando a gente tem aí esse como antianginoso para as artérias coronarianas, a gente vai usar em altas doses. Ele vai diminuir a carga cardíaca, já que ele vai ter uma vasodilatação, aquele coração ele não vai trabalhar tanto como ele precisa trabalhar para poder mandar o sangue, que vai diminuir um pouco de sangue ali naquele coração. Vai diminuir a tensão também do ventrículo esquerdo, já que no ventrículo esquerdo, né, tem a artéria aorta, que vai mandar o sangue para todo o organismo. Então, diminui essa tensão, porque vai diminuir o sangue. Diminui também o consumo de oxigênio pelo miocárdio, já que está diminuindo toda essa parte, né, de pré-carga, tensão de parede, e vai excretar pela urina, vai eliminar pela urina. Então, tem que se ter uma boa avaliação renal. O nitroprussiato de sódio, tá? É um vasodilatador também. Ele é um antihipertensivo. São para aquelas pessoas que já têm aquelas hipertensão malignas, né? Que a qualquer momento a pressão aumenta e não consegue controlar com outros medicamentos. Ele realmente são encontradas ampolas de 2 ml com 50 mg, tá? E a diluição recomendada é 240 ml, que é o Niprid, 2 ml por 200 microgramas por ml. Ele vai produzir o óxido nítrico, reduzindo o quê? A disponibilidade de cálcio. E, inconsequentemente, relaxa a musculatura vascular. Então, as artérias, as veias, não causam aquela resistência vascular. Então, ele aumenta o calibre delas, aumenta a
aquela vasoconstrição e o sangue passa com maior facilidade, diminui a pressão arterial. Uma única coisa, tá? Que ele é fotossensível. Com presença da luz, ele é inativado. Então, a gente tem que correr ele. Geralmente, colocar, envolver o soro, né? Que esteja correndo e também o equipo fotossensível. Ele causa uma vasodilatação, diminui a resistência vascular periférica, diminui a pressão, perfusão cerebral e coronariana, a pré e a pós-carga e excreta renal. Os cuidados, como eu falei, proteger da luz, trocar a infusão a cada 6 horas, atentar para alterações bruscas de pressão, queixas de cefaleia, hipotensão, confusão e diluir nitroglicerina em solução glicosada. Aqui são os meus vídeos, tá? E nossas atividades. Obrigada!